Vamos começar então. Quero te convidar a abrir comigo no Salmo 119, versículo 43 a 45. Salmo 119, 43 a 45. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Eu gosto desse versículo na versão NVI, versículo 45, diz assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Você tem andado em verdadeira liberdade? Você sabe o que é liberdade? Você é livre. Você nasceu livre. E você precisa viver de maneira que você viva a sua liberdade verdadeira. Então, se você é livre, adore o Senhor nessa noite. Se você é livre, fale para Deus o que está dentro do seu coração. Expressa a Ele. Não saia daqui aprisionado. Não saia daqui cativo, mas saia daqui livre. Amém? Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Quando você busca a palavra, você encontra a liberdade. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Você é livre para falar com o seu Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos fizestes livres. E nós somos livres para se achegar a Ti. Temos livre acesso à Tua presença, por causa daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Deus, que nesta noite não seja uma noite qualquer, ou uma noite igual às outras, mas seja uma noite memorável na nossa vida. Deus, quantas pessoas vivendo num cativeiro, precisando de liberdade. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor veio sobre nós para proclamar libertação aos cativos. Então, Deus, que vidas sejam livres nessa noite. Livres do pecado, livres da condenação, livres, ó Deus, de uma vida medíocre, de uma vida sem significado, sem propósito. Ó Deus, nós não entramos aqui nesta noite simplesmente para mais um culto. Nós entramos aqui para verdadeiramente experimentar a liberdade que está em Cristo Jesus. Senhor, nós somos livres para Te adorar. Somos livres, ó Deus, para Te amar. Somos livres para expressar tudo o que há dentro de nós ao Senhor, porque o Senhor nos conhece. Deus, quebra as amarras, quebra os grilhões, as cadeias que prendem as pessoas. Muitas vezes não é visível, mas é espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, isso que tem causado opressão, tristeza, angústia. Deus, que haja nesta noite abertura de prisões, que os cativos sejam verdadeiramente livres. Pai, nós proclamamos essa palavra nessa noite, liberdade. Liberdade está neste lugar. E nós queremos, ó Deus, desfrutar dela, no poder que há no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa cidade, abençoa, Senhor, o nosso trabalho, as obras das nossas mãos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, essa semana que começa hoje. Nos prepara para os desafios. Sim, Pai, que não tenhamos medo, mas sejamos plenos de coragem. Senhor, abençoa a nossa nação. Quebra todo o cativeiro da corrupção e que haja a manifestação da glória, da liberdade dos filhos de Deus.
Essa nação, ó Deus, ela geme e clama pelos homens e mulheres de Deus. Sim, Pai, nós nos levantamos e oramos, sara a nossa nação. É o nosso clamor, é o clamor da tua igreja. No nome de Jesus, fala conosco nesta noite, através de cada momento desse culto. Abençoa, Deus, a geração vida, as crianças ali, ó Deus, os professores. Enfim, Pai, tudo que formos fazer aqui, que seja algo agradável ao Senhor. Nós tributamos a Ti a glória devida ao Teu nome. Em nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Andarei na verdadeira liberdade, pois tenho buscado os Teus preceitos. Boa noite, amados. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Como a igreja hoje está um pouco mais vazia, você se importaria de vocês que estão nas laterais se sentarem mais aqui no meio? O pessoal que está na lateral aqui, para a gente ficar mais perto uns dos outros. Vamos lá? Isso, glória a Deus. Você pode pôr a mão no seu coração mais uma vez. Coloque a mão no teu coração, feche seus olhos. Faça uma oração aí de louvor ao Senhor no seu lugar. Não peça nada nessa hora, somente agradeça ao Senhor por você estar aqui. Exalte o nome dEle com as tuas palavras. Louve a Ele por você ter vencido mais uma semana. E você está começando mais uma semana na casa do Senhor. Então faça aí agora no seu lugar. Faça do seu lugar um altar. E entregue nesse altar gratidão. Senhor, muito obrigado pela roupa que eu estou vestindo, pelos livramentos que o Senhor me deu durante essa semana. Obrigado pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha faculdade. E que o Senhor possa ser exaltado diante de tudo isso, Pai. Que o Teu nome possa ser exaltado aonde eu estiver, por onde eu passar. Que o Teu nome possa ser engrandecido, Senhor. Seja adorado, Pai, no nosso meio. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Vamos adorá-lo. Aleluia. Mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, Tua presença vem me amparar.
cansar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Faz isso tudo, coopere para o meu bem. Cante a Ele. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria. Se o mar se enfurecer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, oh, oh. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor. Se o choro vem pela manhã, se o mar, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aplauda Ele mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja adorado, Senhor. Santo é o teu nome. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito
expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sob um Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e ele é meu. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sob um Deus que sabe me maravilhar. Yeah, yeah. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu sobre ti. Derramo meu. Derramo meu amor. Oh Deus, você pode exaltar o nome do Senhor, meu querido, nessa hora. Levante uma de suas mãos e exalte o nome dele. Oh, de caba sou eira cheia lavada. Sane de cana lavachou de cana. Tu és santo e digno, Deus. Tu és santo e digno, Deus. Continue adorando e exaltando o nome do Senhor com as suas palavras. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que Ele ache em nós nessa noite verdadeiros adoradores. Pois foi para isso que Ele nos formou, para adorá-lo, para contemplar a beleza dEle e adorá-lo por quem Ele é. Nós te adoramos, Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem pode
profundo mar. Nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer, Senhor, te adorar. Diga isso pra Ele. Minha força vem do Senhor. Nada pode te calar. Nada pode calar adorador. Nós te adoramos, Jesus, por quem tu és. Nada pode nos calar, Jesus. Voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. A adoração é uma arma poderosa que o Senhor te deu. E ninguém pode tomar de você. Porque ela é a sua voz. Nada pode calar a sua voz. Então por isso use essa arma que o Senhor te deu. Todos os dias da sua vida, escolha adorar. Escolha viver uma vida de adoração. Porque Ele é digno. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todos sempre,
Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Você foi criado e você veio a existir para a glória dEle. Ele é digno de tudo. Só Ele é digno de tudo, porque Ele é Deus e não há outro. Declare isso nessa noite. Oh, Deus Santo. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Cante isso. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo.
glória que Ele é. Tu és digno, pois tudo vem dele, irmão, e tudo é para Ele. A glória é somente sua, Senhor. Mais uma vez, Tu és digno de tudo. Cante com seu coração. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é glória. Somente a igreja ainda. Exalte a Ele. Te exaltamos. A tua igreja te exalta, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos. Seja engrandecido, Deus. Te exaltamos. Ó Senhor. Te exaltamos com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Rendemos graças e louvores a Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos deu de Te adorar. Recebe a nossa adoração, Senhor, como um aroma suave, como uma oferta agradável a Ti. Em nome de Jesus. Agora louve Ele com as suas palmas. Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar e abençoar o seu irmão e ser abençoado em nome de Jesus. Você já cumprimentou aí 200 pessoas? Se cada um vale por 1000. Os diáconos aí de plantão, por gentileza, diácono Flávio, traga, por gentileza, um copo d'água para mim. Irmãos, preste atenção aos avisos. Vou ser bem breve aqui. Amanhã não haverá oração no monte. Por quê?
das paixões nacionais é o futebol. Então, vamos expressar a nossa brasileiridade, né? Deixa eu falar para você um pouco do que vai acontecer agora para frente. Você que nos assiste pelas redes sociais, pelo Facebook, que Deus abençoe você, que você seja grandemente abençoado. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, fala sobre os direitos que nós temos. A Constituição, ela foi promulgada, uma nova Constituição, consultei ali o professor, em 1988. E um dos direitos que nós temos é direito à liberdade. É uma garantia e é um fundamento. É um dos fundamentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por causa da liberdade, houve revoluções e houve guerras nos séculos. E houve derramamento de muito sangue para que nós experimentássemos a liberdade. Tem uma estátua nos Estados Unidos que foi feita por um francês, o mesmo que fez a Torre Eiffel, o Alexandre Eiffel, que foi doada. E quem já teve a oportunidade nos Estados Unidos, ela fica na Ilha da Liberdade, em Nova York. Está lá um monumento de 1886. Então, liberdade é um dos bens mais preciosos que nós temos. Diz que nós nascemos livres, mas nós não vivemos livres. Essa é uma grande situação que a gente depara todos os dias. Então, como viver livre? Então, eu quero contar um pedacinho do que aconteceu comigo há 29 anos atrás, quando eu saí de uma cadeia. Pastor, você foi preso? Fui preso. Fui preso. Dia 4 de junho de 1989, eu estava saindo da cadeia. Eu vivi por mais de uma década, quase 2 décadas, preso numa cadeia chamada pecado. E quando eu entrei na igreja, não foi a primeira vez. Desde pequeno eu ia à igreja, mas quando foi feito o apelo, eu senti como que as minhas mãos acorrentadas e os meus pés acorrentados. Ninguém via, mas eu me debatia ali e eu tentava me desencilhar daquilo, amarrado as mãos e os pés com grilhões. E foi uma viagem. E eu me lembrei que quando eu nasci, eu fui prometido a uma divindade. E parte dessa promessa era não cortar o meu cabelo. Até os 8 anos de idade, o meu cabelo dava aqui, ó. Era um cabelo virgem. Se eu soubesse naquela época, eu tinha ganhado muito dinheiro, né? Vender para fazer peruca. E por causa da escola, para não pegar piolho, aos 8 anos, a tesoura entrou no meu cabelo pela primeira vez. E esse cabelo ficou guardado em casa durante 11 anos. 11 anos. E quando eu saí dessa cadeia, desses grilhões, eu fui levado a vários lugares aonde não se cultuam a Deus. E onde eu ia, as pessoas falavam assim: você tem uma áurea muito forte. Você tem a possibilidade de desenvolver a sua espiritualidade de uma forma diferenciada. E aquilo chamava muito a minha atenção. E lembrando do meu nome. O meu nome é de origem romana, Divanir. Se você for na Europa, você vai conhecer uma das marcas mais famosas em termos de estofado na Itália, em Portugal, chamada Divanir. É um nome italiano. Se é romano, vem de Itália, Roma. E o significado do meu nome significa voz de anjo, voz de mensageiro. Então, por isso que as pessoas diziam: você tem uma possibilidade de desenvolver uma áurea muito forte da sua espiritualidade. Mas eu vivia preso. Eu vivia atado em cadeias. E Satanás sabia disso. Então, no dia que eu fui à igreja, aquele dia foi o dia da minha liberdade. Porque Jesus entrou na minha vida.
E aquelas cadeias, aqueles grilhões foram quebrados. Expressando a minha liberdade, eu que estava um pouco atrás, no meio assim, o pastor disse assim: vem à frente, eu quero te abraçar. Como eu estava livre, eu me levantei e saí correndo. Pastor, um carioca, mais ou menos desse tamanho, assim, baixinho. Eu abracei ele e ao invés de chorar, eu estava rindo, por causa da liberdade. Quem foi preso um dia e experimenta a liberdade, ele sabe na sua essência o que é isso. Se você perguntar para um encarcerado lá do Bias o que é liberdade, ele vai te falar o que é liberdade. Mas só que muita gente, mesmo experimentando a liberdade, volta de novo a ser escravo. Então nessa noite eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Gálatas, capítulo 5. Que tipo de liberdade é a liberdade cristã? Há 29 anos que eu vivo a minha liberdade e jamais quis me submeter de novo a jugo de escravidão. Porque eu sei quem me libertou. Eu sei que foi pago um resgate, um preço muito alto. Eu disse para você que houve revoluções e guerras, derramamento de sangue. Mas o verdadeiro sangue que tem poder de trazer liberdade é o sangue de Jesus. Olha o que Paulo diz aqui, dentre muitas coisas nessa carta. Ele fala de um dos pontos centrais do evangelho, da vida cristã. Versículo 1. Porque vós, versículo 1, está ali o 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Tu és o nosso libertador. Dia após dia, o Senhor tem manifestado essa graça maravilhosa. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então, Deus, nascemos livres, mas na nossa caminhada nós nos metemos em muitas situações que nos tornamos cativos. Cativos da corrupção, cativos espiritual. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa liberdade possa raiar nesta noite. Que o Senhor abra as asas da liberdade sobre aqueles que se encontram presos. Que, ó Deus, a liberdade raie para os cativos. O Senhor lance luz nas trevas. Meu Deus, todo cativeiro emocional, financeiro, que as portas desse cativeiro sejam abertas. E que verdadeiramente nessa noite possamos nos ver livres. Livres de toda condenação, de todo peso, de todo pecado que nos assedia, que nos seduz. Para que possamos, ó Deus, viver uma vida de verdade. Uma vida com sentido, com propósito. Eis-nos aqui nessa noite, estamos diante desse grande desafio. A nossa liberdade. Se somos livres, que possamos manter a nossa liberdade. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala com cada um daqueles que nos assistem nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Como você usa a sua liberdade? Liberdade é uma palavra que anda na boca de todo mundo hoje em dia. Você vai num lugar, a primeira coisa que você pergunta se você tem um aparelho celular é: Wi-Fi é liberado? Wi-Fi free. É livre? Aqui na igreja não é livre. Porque senão não tem condição
de algumas mídias sociais funcionarem 100%. Por esse motivo. Liberdade de expressão, livre comércio, o direito de ir e vir. Liberdade. Todos nós queremos liberdade. Então, liberdade é uma palavra que anda na boca de todo mundo hoje em dia. Mas o que é liberdade? Será que ser livre seria o que dizem por aí? Faço o que quero, como quero e quando quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou livre. Será que liberdade é um apelo pessoal? É algo pessoal? O problema dessa versão de liberdade é que ela escraviza. E ela se opõe aos ensinamentos de Jesus e do apóstolo Paulo. Liberdade não é eu fazer o que eu quiser. As pessoas dizem assim: eu quero ser livre para fazer o que eu quiser. Isso não é liberdade. Isso é outra coisa. A liberdade não é isso. E eu digo para você, sem medo de errar, você é livre para escolher o que fazer, mas você não é livre para escolher as consequências da sua escolha. Você pode fazer o que você quiser, mas você não é livre das consequências. Elas virão mais cedo ou mais tarde. Quando Deus criou o primeiro homem e do homem fez a mulher, Deus criou eles livres. Tanto que Deus deu uma ordem para o homem e para a mulher: das árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem era livre, sempre foi, mas não é livre das consequências da escolha. E há um problema em nós humanos, que a gente tem uma tendência de escolher o que é errado. Mesmo tendo avisos, mesmo tendo alertas, mesmo as pessoas nos avisando, a gente acaba escolhendo errado. Porque a gente às vezes não usa o bom senso, não usa o exemplo dos outros. A gente fala assim: deixa eu quebrar a cara. É muito triste esse tipo de situação, em que as pessoas sabem que estão fazendo errado, mesmo sendo avisadas, elas querem assim mesmo fazer. É o que muita gente faz hoje. Eu sei o que a Bíblia diz, mas apesar de saber o que a Bíblia diz, eu vou fazer o que eu quero, o que eu estou sentindo. Mas será que essa é a verdadeira liberdade para a qual Deus nos chamou? Uma das promessas mais lindas do Evangelho é a liberdade. Quando você lê do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que Deus, Ele jamais é a favor da escravidão. Ele veio, afinal, para quê? Para libertar os cativos. E quem são os cativos? O que escraviza o homem? Jesus falando aos judeus, lá no capítulo 8, ele diz assim, a partir do versículo 30 para frente ali, deixa eu me situar aqui. Jesus fala assim aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis livres. Versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual foi a resposta dos judeus que criam em Jesus? Nós somos descendência de Abraão. E nós nunca fomos escravos de alguém. Como dizeis, sereis livres. Será que eles haviam esquecido que eles foram escravos no Egito? Estiveram no cativeiro da Babilônia, estiveram no cativeiro da Síria, estiveram no cativeiro persa. E agora estão declarando que, apesar disso, eles se declaravam espiritualmente livres. E aí Jesus dá uma resposta. O que escraviza o homem? Ele mesmo disse: vocês se declaram filhos de Abraão. Eu digo que até essas pedras eu posso suscitar filhos de Abraão.
E Jesus, no versículo 34 de João, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, em resposta ao questionamento dos judeus: como dizeis sereis livres? Em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, o que escraviza o homem é o pecado. O pecado é uma cadeia terrível, que pode escravizar o homem tanto nesta vida como na eternidade. Então, como ficar livre desse cativeiro? Existem muitos falsos mestres por aí que estão prometendo liberdade, mas na realidade os seus caminhos conduzem as pessoas à escravidão do pecado. O apóstolo Pedro, ele registra na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 19, existem pessoas que prometem liberdade quando elas mesmas são escravas das suas próprias paixões. O que então, na visão cristã, é liberdade espiritual? O que é liberdade? Como me torno livre de verdade? Através do texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus, que tinha revelações tremendas. Um homem gabaritado no conhecimento de Deus. E ele fala nessa carta aos Gálatas algo muito profundo. E através desse texto aqui que ele redige, que ele expressa, nós podemos encontrar duas ideias de como nós podemos ser livres de verdade. Primeiro, viver no Espírito é o que produz liberdade. Porque os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. E nem a carne pode estar sujeita à vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz: aonde está o Espírito do Senhor? Aonde está o Espírito do Senhor? Aí há o quê? Liberdade. Só é possível ser livre de verdade se nós vivemos no Espírito. Você nunca será livre de verdade se você não estiver no Espírito. Liberdade não é para satisfazer a carne. Liberdade cristã é a liberdade do pecado e não liberdade para pecar. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz: eu que já fui livre do pecado, como vou viver no pecado? Se eu já fui livre, por que eu vou viver escravo de novo? Uma vez libertados do pecado, nós somos feitos servos de Deus para a justiça. Como que você foi libertado do pecado e você ainda vive como escravo, se você é livre? Esse é um problema da escravidão. Quando a Lei Áurea foi assinada no Brasil, muitos escravos não sabiam viver como pessoas livres, porque passaram a existência toda escravos. Queridos, nós só vivemos livres pelo Espírito, porque se não for no Espírito, nós vamos pecar. Como diz o verso 13 de Gálatas, viver no Espírito produz domínio próprio. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não submetais de novo a um jugo de escravidão. Tem muita gente que fala: pastor, eu não sei viver livre. O que há de errado conosco, que a gente precisa de tirania, que a gente precisa de ditadura? Houve um apelo muito grande esses tempos atrás, aí por causa da greve: vamos voltar à ditadura. Não é o melhor regime. Não é. Nós somos livres e queremos ser escravos. Tem alguma coisa errada. Vivemos num país livre e muitas vezes não sabemos desfrutar dessa liberdade que nós temos aqui. Então, no Espírito Santo nós encontramos domínio próprio, a não nos submeter de novo à escravidão. Paulo, escrevendo aos Romanos, nesse mesmo capítulo 6, ele diz: a quem nós nos submetemos para a obediência, ou do pecado para a injustiça, da maldade para a maldade, ou da vontade de Deus para a justiça, da obediência para a justiça, e por final nós alcançaremos a vida eterna. Então não há como nós escolhermos duas coisas. Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Ou nós escolhemos o mal, ou nós escolhemos o bem.
Não tem meio termo. E se nós não estamos escolhendo o bem, nós estamos pecando. Tiago diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então está na escravidão do pecado. Está vivendo uma vida miserável. E a Bíblia nos diz também, em Gálatas 5,16, que se nós vivermos no Espírito, jamais vamos satisfazer os desejos da carne. Então, a maneira da gente viver essa liberdade é só em Cristo, andando na lei perfeita, a lei da liberdade, que é a palavra de Deus. Não se engane, você nunca vai ser livre fora da cruz. A cruz é que trouxe liberdade. A cruz é que nos faz viver essa liberdade que Cristo nos libertou. Então só existe um meio de experimentar a liberdade verdadeira. É através de Jesus. Em João capítulo 8, verso 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus ainda não te libertou, você não é livre. Mas se Ele te libertou, pare de ficar ouvindo essa voz mentirosa que está dizendo que você não é livre. Você é livre de verdade. Você é livre para entrar na presença de Deus. Você é livre para se expressar. Você é livre para crescer. Tem muita gente que é imatura ainda, não entende as coisas, é como criança. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que nós temos que tomar cuidado para não dar ocasião para a carne. Carne aqui, na linguagem de Paulo, não é aquilo que reveste o nosso esqueleto, não. Carne aqui é a natureza pecaminosa caída do homem. Ou seja, se nós não aceitamos o que Jesus fez por nós, o alto preço que Ele pagou. O escravo, para você ter uma ideia, nos tempos antigos, para ser livre, tinha que se pagar um resgate. Então, o resgate era o preço que se pagava pela libertação de um escravo. E Jesus pagou um alto preço, preço de sangue. A Bíblia diz que nós somos comprados por bom preço e preço de sangue. Para quê? Para vivermos livres de Satanás, livres do pecado, livres da condenação eterna. Então, carne aqui não é o físico. Está falando do pendor da carne, da sua inclinação que leva o pecado. Então, viver a liberdade de verdade é andar dentro dos padrões de Deus. Tem muita gente que se acha livre. Coloca mais de 120 no odômetro do carro. O que acontece? Já é Elvis. Essa não é a liberdade. Você não tem asas para voar. Mesma coisa numa motocicleta. Se você colocar uma velocidade acima da permitida, nem Red Bull dá jeito. Porque você está quebrando a lei da liberdade. Liberdade não é fazer ultrapassar os limites estabelecidos. Isso é terrível. Então, só assim você pode conhecer e experimentar a plenitude do que é ser livre. Quem se recusa ainda a se entregar a Cristo está sob a dominação do pecado. Portanto, continua como escravo do pecado. Gente, tem tanta gente escrava dos vícios, da bebida, do cigarro, da prostituição, do adultério. Por quê? Por quê? Se está em Cristo, é uma nova criatura. É porque as pessoas, eles gostam dessa sensação que o pecado traz. Só que o pecado é idiota. Você comete ele e depois você fica numa ressaca que te joga para baixo. Você perde o valor próprio, você perde a autoestima e você acha que Deus não te ama e que Ele não te perdoa. Você passa a acreditar numa mentira e não numa verdade. Somente em Cristo somos libertados do pecado e feitos servos de Deus. Se nós um dia, eu usei o meu corpo para o pecado e para a maldade, mas quando eu me converti, eu ofereci a Deus o meu corpo e os meus membros, os membros do meu corpo, em sacrifício a Deus, para serem usados para a glória dele.
É assim que o cristão, de fato, é livre. Quando ele oferece a Deus o seu corpo. Liberdade é não pecar. É mais vantajoso nós sermos santos do que sermos pecadores. Porque na nossa originalidade, nós somos criados não pecadores. Nós somos criados santos, livres. Mas nós escolhemos errado. Então, se você está no pecado, não culpe Deus, não culpe as pessoas. É escolha sua. Você pode sair dessa, com a ajuda de Deus. Então, eu vejo aqui que nenhum homem é verdadeiramente livre até que Jesus Cristo o liberte do seu sentimento de culpa. Quarta-feira nós ouvimos aqui uma mensagem poderosa falando de rebeldia espiritual. Antes de Jesus entrar na nossa vida, de termos um encontro com Ele, a rebeldia estava reinando na nossa vida, o sentimento de culpa. Paulo está dizendo aqui aos Gálatas que eles foram chamados para essa liberdade. Como que era a vida de uma pessoa antes dela aceitar a Jesus? Olha aí para você ver. O estado de uma pessoa que ainda rejeita a Cristo. Tito capítulo 3, versículo 3. É assim que vive uma pessoa hoje, em pleno século 21, sem Jesus. Terrível, tenebroso, caminhando a passos largos para o abismo. Porque recusa a liberdade, quer viver como refém das suas paixões. Tito 3:3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Querida, eu não sei qual mentira que você está acreditando. Nós acreditamos no testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus é muito maior. Vale a pena você acreditar no que Deus está te falando. É assim que vive muita gente hoje, escrava de todo tipo de paixão. Mulheres escravas, homens escravos, achando que o corpo pode fazer o que bem quiser. Pode não. O corpo foi feito para o Senhor e o Senhor para o corpo. Liberdade só é liberdade quando você vive uma vida santa. Jesus veio até nós e nos chamou para a liberdade, enquanto ainda nós nos encontrávamos na nossa rebeldia e pecado. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz que Ele nos libertou dos nossos pecados. Você já se considera livre dos seus pecados? Então, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Chamados à liberdade, este é o significado de ser cristão. A melhor definição de um crente é uma pessoa que é livre. Livre para levantar as mãos, livre para falar do amor de Deus, livre para perdoar, livre para fazer uma oração onde quer que esteja. Irmãos, nós achamos que quando o Estado Islâmico mata alguns cristãos, que eles são escravos. Não. Podem matar o corpo, mas não pode matar a alma e o espírito. Então eles são livres. Eles é que são livres e não negam a sua própria fé no Senhor Jesus. Pessoas livres, elas não vão negar o que elas creem. Elas vão permanecer até o final naquilo que elas creem, porque tem convicção, tem certeza. Escravos não são os que matam, os que morrem, melhor dizendo, são aqueles que matam. E a Bíblia diz: não temeis
aqueles que podem matar o corpo, mas antes temei aquele que depois de morto pode lançar a alma no inferno. Como você tem usado a sua liberdade? Viva no Espírito e você encontrará liberdade. Pastor, não consigo me libertar desse vício sexual. Consegue? Viva no Espírito. Encha a sua mente das coisas de Deus. Salmo 119 diz: como poderá o jovem viver? Como poderá o jovem viver livre dessas paixões sexuais? Observando conforme a tua palavra. Tudo que você passa, Jesus já passou. Ele foi tentado em tudo, mas com um detalhe: sem pecado. Jesus foi o homem mais livre que passou por essa terra. Diante de Pilatos ele ficou em silêncio. Diante de Herodes ele ficou em silêncio. E todo mundo achando que Jesus estava escravo e refém dos soldados. Não. Quem era refém era Pilatos e Herodes, que estavam em inimizade um com o outro. E naquele dia que Jesus foi até Herodes, houve uma reconciliação entre Herodes e Pilatos. Ser livre é viver no Espírito. Porque se você vive no Espírito, você vive na dimensão que Deus te chamou para viver. Livre. Segundo, queridos, o tempo não para. De acordo com o que Paulo diz aqui em Gálatas, viver a liberdade é amar a si mesmo, amar o seu próximo, prova que você é livre. Pastor, que heresia é essa? Eu só sou livre quando eu amo a mim mesmo e o meu próximo? É. Você viu lá no versículo 14 que toda a lei cumpre num só preceito: amarás a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha algo muito importante, dia dos namorados aqui. Como que você pode declarar que você ama o seu parceiro, o seu cônjuge, se você não ama a si mesmo? Mentira. Primeiro você tem que se amar, amor próprio, não é pecado. Se você não se ama, você não vai conseguir amar mais ninguém. Porque você não pode dar o que você não tem. Se você não tem amor próprio, como é que você vai dar? Esse é o desnível de relacionamentos que existem entre marido e mulher. Falta de amor próprio. As pessoas se anulam na relação. Deus não nos chamou para vivermos de forma nula. Ele nos chamou para viver verdadeiramente o amor. A liberdade é limitada pelo amor. Liberdade não tem nada a ver com explorar e abusar o meu próximo. Embora não possamos ser aceitos por guardar a lei, depois que somos aceitos, continuamos guardando a lei por amor a Deus, que nos aceitou e nos deu o seu Espírito Santo e que nos capacita a guardar a lei. Que lei é essa? A lei de Deus. A lei perfeita. A lei da liberdade. Muitos em nossa sociedade proclamam em altas vozes sua liberdade. Falam do amor livre, falam de vida livre, mas na realidade essas pessoas são escravas dos próprios apetites, os quais deram rédea solta, simplesmente porque não conseguem controlar os seus apetites. Vivem pior do que animais, porque os animais, eles têm cio, e na época do cio eles ficam cheios de coisas. Meus irmãos, a liberdade cristã, ela não é a liberdade para fazer a minha vontade sem respeitar o bem-estar do meu próximo. A sua liberdade, ela termina onde começa o do outro. Nós precisamos viver numa sociedade que respeita uns aos outros. E a falta de respeito é muito grande dentro da própria casa. Não é que os filhos são difíceis, é porque falta respeito. A educação é fraca. Então, se nós não nos posicionarmos como pessoas que vivem em liberdade, nós vamos viver um cativeiro. Liberdade nem tão pouco é fazer a minha vontade para satisfazer a minha carne. É liberdade para me aproximar de Deus sem medo. Não liberdade para explorar o meu próximo sem amor. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos
iria o quê? E aí as pessoas iam viver refém. Pessoas famosas estão tirando a própria vida. Homens bem posicionados. Pessoas de renome internacional, que ganham milhões e milhões de dólares, estão tirando a própria vida. Por quê? Se tem tudo que uma pessoa quer, por causa da escravidão. A escravidão leva à morte. O salário do pecado é a morte. Há uma sentença para quem não vive a liberdade: é morrer como escravo. Recebemos a ordem de Deus para amar o nosso próximo e, através do amor, servi-lo. Agora tem uma coisa muito interessante nessa questão de liberdade, um paradoxo notável. Por quê? De um determinado ponto de vista, a liberdade é uma forma de escravidão. Não a escravidão para a carne, mas para com o nosso próximo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos diz aqui que nós somos chamados para a liberdade. Do versículo 13 a 14, ele diz, e ele fala algo muito interessante aqui. Ele fala assim, no finalzinho: sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Então, eu sou livre no meu relacionamento com Deus, mas eu sou escravo no meu relacionamento com o meu próximo. Porque nós somos devedores uns dos outros de quê? O que devemos uns aos outros? Amor. A Bíblia diz que a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Então você tem uma grande dívida com pessoas que te ajudaram. E a gente, por natureza, é ingrato. A gente esquece das pessoas que nos promoveram, que nos ajudaram. Então, quando você ama as pessoas, você valoriza elas, em qualquer situação. E a Bíblia diz que é na angústia, que é na dificuldade, que se conhece a pessoa que verdadeiramente nos ama. Porque amigo das farras tem muito. Chove. Marca uma festa na sua casa para você ver. Marca uma festa na igreja, um boi no rolete. Chove. Mas a hora que fala de amar as pessoas de verdade, as pessoas correm: estou fora. Evangelizar, orar, vigília de oração, subir no monte, conta comigo não, está muito frio. O mundo é muito gélido, mas o amor aquece. O amor aquece os corações. Campanha do agasalho. Deposita lá, prova do seu amor. Somos livres no nosso relacionamento com Deus, amém? Mas somos escravos em nosso relacionamento com os outros. Esse é o significado do amor. O amor é você fazer o melhor possível para Deus, para você e para o seu próximo. Quem é o seu próximo? Essa foi a pergunta de um fariseu. Mestre, quem é o meu próximo? O próximo é aquele que não é você. É alguém que está ao seu redor, ao seu lado. Esse é o seu próximo. E Deus coloca pessoas difíceis do nosso lado, sabe para quê? Para a gente amar. Você tem que me amar e não você tem que me engolir. Paulo fala aqui, ó: se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para que não sejais mutuamente destruídos. Então, se nos amamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros. E se nós servimos uns aos outros, nós não nos mordemos e nem nos devoramos uns aos outros. Tem muita gente devorando o outro. Você me paga. Você vai ver. Queridos, devorar e morder são atos destrutivos. É uma conduta apropriada para animais selvagens, não para irmãos em Cristo. Eu pego aquele pastor, deixa aí comigo. Que amor é esse? Aquele que odeia o seu irmão é assassino. E nenhum assassino tem permanente em si a vida eterna. Jesus disse: vós sereis conhecidos como meus discípulos se tiverdes amor uns para com os outros. Tem faltado amor.
e tem excedido em destruição. As pessoas querem devorar, as pessoas querem morder. Estou mordido de raiva. Vai vacinar, tem uma campanha de raiva aí, para você não perder o seu melhor amigo. Meus irmãos, ame o próximo e você encontrará liberdade. Quando você aprender a amar, quando o seu amor for maduro, você vai ser livre para entender as situações adversas, para entender o momento do outro, por que aconteceu aquilo. Será que ela não me ama? Será que ele não me ama? Não, é porque algo aconteceu para você crescer e amadurecer o seu amor. Não é para separar. Risca divórcio do seu relacionamento se você é casado. Acrescenta amor. Amor para a vida toda. Para perdoar. Quantas vezes for necessário. Não 70 vezes 7. Mas quando for necessário. Eu finalizo a palavra aqui dizendo o seguinte: todos os que foram realmente libertados por Jesus Cristo, eles expressam essa liberdade no domínio próprio. Ah, eu não consigo. Então não é Deus que está no controle da sua vida. Porque quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos guia. Ele nos traz domínio próprio. E eu já falei uma vez, se nós não temos domínio próprio, nós temos um demônio próprio. Isso é muito sério, perigoso. Depois nós, no amor e no serviço, expressamos essa liberdade servindo ao próximo. E fechando, nós obedecemos a lei do nosso Deus. A lei de Deus se resume em duas coisas: amar a Ele e amar o nosso próximo. Essa é a liberdade com a qual Cristo nos libertou. No versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não submetais de novo a um jugo de escravidão. O versículo 13 diz que nós fomos chamados. Então diga: eu fui chamado. Essa é a minha vocação, ser livre. E se você vive a sua vocação, você já cumpriu metade do seu propósito. Tem gente que está no mundo sem saber o que fazer. Você é livre para amar a Deus, para amar o seu próximo. Então, meus irmãos, devemos permanecer firmes na liberdade, sem nos recair na escravidão de um lado ou na licenciosidade, que é a libertinagem, do outro. Então nós temos que viver uma vida de equilíbrio. Eu não posso viver escravo e também não posso viver livre, entre aspas, libertino. Eu finalizo a minha palavra nessa noite dizendo: como você usa a sua liberdade? Como é que você tem usado a sua liberdade? Para satisfazer a sua carne? Para satisfazer os seus apetites? Viva como está lá escrito em Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Eu vivi escravo 19 anos da minha vida, mas tem 29 anos que eu sou livre. E eu vou morrer livre, porque escravidão eu não quero nunca mais. Nunca mais. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero orar por pessoas nessa noite que Satanás está tentando manter em cativeiro. Uma mulher entrou na igreja e lá estava Jesus. Diz a Bíblia que 18 anos ela estava cativa de Satanás. Quem sabe você entrou aqui e você está cativo de Satanás. E Deus vai te libertar nessa noite. Não tenha medo. Seja livre. Eu não tive vergonha naquela noite em que foi feito o apelo. E eu corri porque eu sou livre. E permaneço livre. Feche teus olhos, toda a igreja, vamos orar. Já são 9 horas. Mas me dá mais 5 minutinhos só. Isso é muito importante. Isso vai mudar o destino de muita gente aqui. Como mudou o meu destino há 29 anos atrás. Um rapaz que não tinha perspectiva, que tinha sonhos,
E muitos desses sonhos não tinham nada a ver com o propósito de Deus. Querido Deus e Pai, o Senhor está aqui nesta noite. O Senhor continua sendo o mesmo, poderoso, para nos libertar. Senhor, em nome de Jesus, existem muitas pessoas que ainda hoje, ainda não experimentaram a verdadeira liberdade em Cristo. Estão na igreja, ouviram falar de Jesus, mas vivem uma vida escrava do pecado, servindo ao pecado e não vivendo em novidade de vida. Que nesta noite, cadeias, grilhões, ferrolhos sejam destruídos pelo poder que há no nome de Jesus. Que a palavra profética nessa noite entre em corações e mente, penetre nos pensamentos e no mais íntimo do ser, que traga uma libertação de dentro para fora. Eu sei que há pessoas aqui, Deus, que precisam passar por esse processo de libertação. E é nesta noite, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Hoje é o dia da liberdade. Hoje é o dia que o Senhor está dando oportunidade. É o dia da visitação do Senhor. Então, Deus, entra nesta vida, neste coração. Lança luz onde há trevas. Traz cativo o cativeiro. E dê liberdade a essa pessoa. Do poder que há no nome de Jesus. Eu proclamo essa vitória. Eu proclamo, Senhor, a libertação dessa cadeia. Livre do pecado. Mas servos de Deus. Toda mentira agora, Senhor, seja silenciada. E que somente a verdade do Senhor possa prevalecer. Do poder que há no nome de Jesus. Muitas pessoas, Senhor, vão confirmar isso. E vão viver a liberdade. No nome de Jesus. E vão manter essa posição por toda a vida. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Querido, você que enquanto nós orávamos, sentiu algo dentro do seu coração. Porque no dia que, há 29 anos atrás, eu senti algo muito forte.